Uma avó foi algemada em um aeroporto nos Estados Unidos. Ela não estava carregando drogas, não tinha uma arma, não estava fazendo nada de incomum. Em sua bolsa, havia um objeto que foi perfeitamente legal por décadas. Mas a TSA não apenas o confiscou, eles chamaram a polícia. Ela perdeu seu voo, passou 6 horas detida e agora enfrenta uma multa de milhares de dólares. E o mais perturbador de tudo é isto: esse item pode estar na sua bagagem de mão agora mesmo. Nos últimos meses, as regras de segurança aeroportuária mudaram radicalmente, sem nenhum aviso oficial ou orientação clara ao público. O que antes terminava com um simples "por favor, descarte isso", hoje pode levar a interrogatórios, multas, antecedentes criminais e até prisões. Dá para acreditar? Parece coisa de outro mundo. Milhões de viajantes estão descobrindo essas regras da pior forma possível, só na hora de passar pela segurança. É um verdadeiro perrengue. Neste vídeo, vamos analisar os itens mais comuns que podem estragar sua viagem em 2026, começando pelos mais inofensivos e terminando naqueles que estão causando mais prisões do que nunca. Powerbanks e baterias soltas. Se tem um item que virou figurinha carimbada na bagagem de mão de todo mundo hoje em dia, é o powerbank. Mas a real é que pouca gente sabe quanta energia sua powerbank realmente guarda. Muitas powerbanks não mostram a capacidade em watts-hora de forma clara, e mesmo que mostrem, a maioria não faz ideia de como interpretar isso. A Polícia Federal, por outro lado, sabe direitinho, e eles conseguem calcular na hora, ali mesmo no aeroporto. Se o resultado ultrapassar o limite permitido, a bateria é confiscada, e em alguns casos, rola até multa por tentar levar um item proibido. A situação fica ainda mais tensa se a bateria estiver danificada. Baterias estufadas ou danificadas são consideradas material perigoso, o que pode gerar protocolos especiais, interrogatórios e multas salgadas. Também existem regras bem rígidas sobre como transportar baterias avulsas. Elas precisam estar protegidas, isoladas e embaladas corretamente. Viajantes que levaram baterias de câmera em bolsas desprotegidas viram todas serem confiscadas e perderam não só o equipamento, mas também oportunidades importantes de trabalho. Para quem depende de tecnologia, isso mudou completamente a forma de se preparar para um voo. Recipientes vazios com resíduos. Este é um dos pontos mais absurdos e, ao mesmo tempo, perigosos das regulamentações atuais. Não se trata do que você está transportando, mas sim do que aquele objeto já conteve. Garrafas aparentemente vazias, potes reutilizados, embalagens de suplementos ou recipientes de alimentos podem conter resíduos microscópicos que sensores modernos detectam com extrema facilidade. A TSA utiliza tecnologia avançada para identificar vestígios de explosivos, drogas ou outras substâncias. O problema é que esses testes preliminares nem sempre são precisos. Falsos alarmes são comuns, como um alarme falso, que pode até estragar a festa. Resíduos de pólvora, por ter estado perto de um estande de tiro, resíduos de medicamentos, suplementos em pó, ou até mesmo alimentos podem disparar um alarme. Quando isso acontece, o passageiro não é tratado como alguém que cometeu um erro, mas como um risco potencial. Detenções de várias horas, interrogatórios intensos e revistas detalhadas de bagagem são cada vez mais a norma. É como ser tratado como um criminoso perigoso por uma pequena infração. Mesmo que depois se prove que não havia nada ilegal, o estrago já está feito. Voos perdidos, situações humilhantes e uma lembrança que transforma uma viagem normal em uma experiência traumática. Como diz o ditado, uma vez não é nada, mas uma vez é o suficiente. Produtos de maconha e THC. Muitas pessoas descobrem tarde demais que as leis funcionam de forma diferente do que imaginavam. A maconha pode ser legal no seu estado, pode ter sido comprada em uma loja licenciada e pode ser usada para fins medicinais. Nada disso importa em um aeroporto.
Os aeroportos estão sob jurisdição federal, e nesse nível, a maconha continua sendo ilegal. Cartuchos de vape de THC, flores, óleos, comestíveis ou qualquer produto que contenha tetrahidrocannabinol podem resultar em acusações federais. Isso já aconteceu até em voos domésticos, com escalas em estados com leis mais rigorosas. Pessoas que nunca pensaram que seriam processadas foram detidas e perderam voos, empregos e, em alguns casos, até mesmo suas autorizações de segurança profissional. O mais preocupante é que a fiscalização foi frouxa por anos. Muitos viajantes voaram sem consequências, presumindo que era seguro. Essa margem de manobra praticamente desapareceu. Hoje, se o THC for detectado em uma fiscalização, o processo ocorre sem consideração por circunstâncias pessoais, intenção ou a legalidade no local de origem. Para muitos, essa é uma das armadilhas mais cruéis do sistema atual. Ferramentas comuns. Por anos, esquecer uma ferramenta pequena na mochila era apenas um pequeno inconveniente. Hoje, isso pode se transformar num problemão. Multiferramentas, canivetes, chaves de fenda, chaves Allen, cortadores de unha com lixa de metal, ou até kits de reparo de óculos são tratados com muito mais rigor agora. Desde as novas diretrizes, qualquer objeto pontiagudo ou que possa causar dano é considerado uma ameaça, independentemente da sua intenção. Não importa se a lâmina é minúscula ou se o objeto te acompanha há anos sem nunca ter causado problemas. Se ele ultrapassar certos critérios, pode resultar numa multa pesada ou até mesmo em uma acusação por tentativa de introdução de arma em área restrita. Viajantes foram detidos por horas porque esqueceram um canivete numa bolsa de trabalho. Pessoas que levaram o mesmo item dezenas de vezes sem problemas, de repente se veem diante de agentes em outro aeroporto, explicando que a intenção não importa. Esse endurecimento transformou o que era prático em perigoso e pegou milhares de pessoas de surpresa. Embalagens reutilizadas ou mal limpas. Este é o objeto que mais gera prisões atualmente e quase ninguém sabe disso. Embalagens que parecem limpas, mas que foram reutilizadas sem uma limpeza profunda, tornaram-se o gatilho número 1 de detenções. Garrafas usadas anteriormente para suplementos, frascos de remédios reaproveitados, recipientes de proteína em pó ou até mamadeiras com resíduos invisíveis de leite. A tecnologia de detecção é tão sensível que pode identificar quantidades ínfimas de substâncias. Em muitos casos, os testes rápidos dão positivo para compostos que depois, em laboratório, resultam ser inofensivos. Mas esse resultado chega tarde. Enquanto isso, o passageiro pode ser algemado, detido durante horas e submetido a interrogatórios, mesmo que seja completamente inocente. O mais inquietante é que o sistema permite essas ações sem margem para o contexto. Não importa a história pessoal, nem a explicação, nem a lógica. Um sinal positivo basta para ativar todo o processo. Para milhares de viajantes, o erro não foi levar algo ilegal, mas sim confiar que vazio significa seguro. Em 2026, essa suposição pode te custar a viagem ou algo mais. Artigos de defesa pessoal. Muitos viajantes embalam esses itens com apenas um objetivo: se sentir seguros. E é exatamente por isso que a surpresa deles é ainda maior quando percebem que o que eles consideram proteção pessoal é tratado como uma arma no aeroporto. Spray de pimenta, sprays de defesa pessoal, tasers, chaveiros com pontas ou até mesmo certos alarmes pessoais são completamente proibidos na bagagem de mão. O problema mais comum é o esquecimento. Pessoas que têm spray de pimenta na bolsa há anos passam pela fiscalização sem se lembrar de que ele ainda está lá. Quando a Polícia Federal o encontra, a situação escala imediatamente. Não se trata mais de simplesmente jogá-lo fora. A polícia do aeroporto é chamada, um boletim de ocorrência é feito
e pode resultar em uma acusação por tentativa de introdução de arma em área de segurança. O mais surpreendente é que muitos desses produtos são vendidos legalmente, até mesmo como itens de segurança para viagens. Mas o que é legal em nível estadual nem sempre está de acordo com os regulamentos federais. Para viajantes que priorizam sua segurança pessoal, especialmente mulheres viajando sozinhas, essa mudança criou um paradoxo perturbador. Proteger-se pode ser o motivo para não embarcar no avião. CBD e Delta 8. Se o caso do THC já é confuso, o do CBD e do Delta 8 é simplesmente uma bagunça. Esses produtos são vendidos legalmente em todo o país, são anunciados como não psicoativos e, em muitos casos, afirmam não ter vestígios de THC. O problema é que esses rótulos nem sempre correspondem à realidade. Inúmeras análises independentes mostraram que muitos produtos de CBD contêm vestígios de THC suficientes para acionar cães farejadores ou testes rápidos. Na segurança do aeroporto, não importa o que está escrito na embalagem. Se um pré-teste der positivo, o passageiro pode ser detido enquanto a investigação é feita. E essas investigações podem levar horas, ou até mais. O Delta 8, embora derivado do cânhamo e legal sob algumas leis federais, não é distinguido pela TSA na fiscalização. Para os agentes, ele é tratado da mesma forma que a maconha tradicional. Viajantes que pensavam estar dentro da lei acabaram algemados, interrogados e multados. Tudo porque confiaram em um produto vendido abertamente. Este ponto mudou radicalmente a forma como muitos entendem a palavra legal ao voar. Réplicas de armas e objetos com formato de arma. Para muitos viajantes, isso ainda é um mistério. Não estamos falando de armas de verdade, mas de itens que se parecem com elas. Arminhas de brinquedo, réplicas de airsoft, acessórios de cosplay, isqueiros em formato de revólver, chaveiros de metal ou até capas de celular que imitam o cabo de uma pistola. Tudo isso, para a segurança do aeroporto, se encaixa em uma única categoria: a de uma arma em potencial. Nos últimos anos, a definição de réplica se expandiu consideravelmente. Não importa mais se o objeto é de plástico, claramente decorativo ou representa algo fictício. Se um agente achar que pode ser confundido com uma arma de verdade, o protocolo de segurança é ativado automaticamente. E esse protocolo não termina mais com uma simples apreensão. Hoje em dia, portar uma réplica pode levar à intervenção direta da polícia aeroportuária, multas pesadas e a abertura de um boletim de ocorrência que fica registrado. O mais preocupante é a arbitrariedade. Dois agentes podem tomar decisões diferentes sobre o mesmo objeto. Um viajante pode passar sem problemas em um aeroporto e ser parado no próximo por causa do mesmo item. Para entusiastas de cosplay, colecionadores ou famílias viajando com brinquedos, essa mudança transformou algo inofensivo em uma verdadeira dor de cabeça para a viagem. Cabos, adaptadores e gadgets modificados. Esta é uma das mudanças mais sutis e menos conhecidas, e justamente por isso, uma das mais perigosas. Cabos, adaptadores e pequenos gadgets eletrônicos que foram modificados, consertados de forma amadora ou que não possuem certificação clara, se tornaram um foco especial nos controles de segurança. Para a maioria dos viajantes, são apenas acessórios simples e sem importância. Mas para a TSA, isso pode ser algo completamente diferente. Nos últimos anos, dispositivos disfarçados foram encontrados em cabos aparentemente normais. Sistemas de armazenamento ocultos, microchips não declarados ou componentes que poderiam interferir em sistemas eletrônicos. Como resultado, qualquer cabo adulterado, qualquer power bank caseiro, qualquer adaptador sem marca reconhecível ou gadget com funções obscuras pode desencadear uma inspeção minuciosa. O problema é que, uma vez que um item levanta suspeitas, o ônus da prova recai sobre o passageiro. Se você não conseguir explicar claramente o que é,
como funciona e por que você o está carregando, o item será confiscado. Em alguns casos, o confisco vem acompanhado de interrogatórios mais longos, para descartar qualquer tentativa de sabotagem ou contrabando. Para muitos viajantes aficionados por tecnologia, acostumados a levar acessórios personalizados, isso transformou uma ação cotidiana em um risco desnecessário. Garrafas de água inteligentes. Começa com algo tão comum que ninguém desconfia: uma garrafa de água. Mas não qualquer garrafa. Garrafas com tecnologia integrada tornaram-se um novo foco da segurança aeroportuária. Garrafas com luz UV para esterilização da água, com alto-falantes Bluetooth, com telas de LED ou com compartimentos ocultos para baterias, são agora consideradas itens potencialmente perigosos. O problema não é a água, é o que você não vê. A TSA descobriu que esses designs complexos podem ser usados para esconder substâncias, dispositivos ou componentes proibidos. Em muitos aeroportos, a passagem de uma garrafa dessas pelo scanner aciona uma inspeção manual imediata, e é aí que a dor de cabeça começa. Existem casos documentados em que garrafas novinhas são desmontadas peça por peça, danificadas irreparavelmente e, no final, confiscadas sem direito à indenização. O mais surpreendente é que até mesmo garrafas vazias são retidas. A simples presença de eletrônicos internos é suficiente para classificá-las como suspeitas. Para muitos viajantes preocupados com a saúde, acostumados a levar sua própria garrafa reutilizável, isso se tornou uma surpresa desagradável, marcando o início de uma viagem estressante. Dispositivos com baterias de lítio não removíveis. A tecnologia se tornou indispensável para viajar, mas também se tornou uma das principais causas de problemas nos controles de segurança. Dispositivos com baterias de lítio fixas, que não podem ser facilmente removidas, estão sob crescente escrutínio. Discos rígidos externos, SSDs portáteis, roupas aquecidas e certos acessórios eletrônicos se enquadram nessa categoria. Os regulamentos estabelecem limites claros de capacidade, mas a maioria dos viajantes não sabe a potência exata de seus dispositivos, e a Polícia Federal espera que você saiba. Se o agente determinar que a bateria excede o máximo permitido, o item será confiscado, sem negociação, sem a possibilidade de despachá-lo como bagagem, sem retirada posterior. As consequências não são apenas financeiras. Há profissionais que perderam projetos inteiros porque todas as suas informações estavam em um dispositivo confiscado. Fotos, vídeos, projetos inteiros que desaparecem em questão de segundos. E o mais frustrante é a inconsistência. Um dispositivo pode passar sem problemas em um aeroporto e ser retido no próximo, o que torna a tecnologia um jogo de roleta imprevisível. Medicamentos líquidos sem atestado médico. Para viajantes que dependem de remédios, as novas regras tornaram as viagens especialmente difíceis. Por muito tempo, bastava levar a embalagem original com o rótulo da farmácia. Mas em 2026, isso nem sempre é suficiente. Medicamentos líquidos que excedem a quantidade permitida, como insulina, xaropes, soluções injetáveis ou remédios infantis, podem ser confiscados se não houver documentação adicional. Atualmente, muitos controles exigem um atestado assinado pelo médico, confirmando o nome do paciente, o medicamento, a dosagem e a necessidade do transporte. O problema é que a maioria dos médicos não emite esses documentos rotineiramente, e muitos pacientes nem sabem que eles existem. O resultado é devastador. Pessoas com doenças crônicas perdem medicamentos vitais no controle de segurança. Pais com crianças pequenas tiveram que ver seus antibióticos líquidos ou analgésicos infantis serem confiscados, porque não seguiram as regras à risca. E o mais frustrante é que a exigência não é aplicada de forma uniforme. Em um aeroporto pode não haver problemas, e no próximo voo o mesmo medicamento pode ser motivo para uma apreensão imediata. Para muitos viajantes,
Isso transformou algo tão fundamental como o próprio cuidado com a saúde numa fonte constante de ansiedade antes do embarque. Alimentos untáveis. Poucos itens causam tanta confusão quanto alimentos. Por anos, viajantes podiam levar lanches, sanduíches e lembranças culinárias sem problemas na segurança. Isso mudou. Hoje, qualquer alimento que possa ser espalhado, fluir ou manchar é tratado, sem exceção, como líquido. Pasta de amendoim, cremes de chocolate, hummus, geleias, mel, molhos e até alguns tipos de queijo caem nessa categoria. Não importa se à primeira vista parecem sólidos. Se você consegue espalhar com uma faca, a TSA classifica como líquido e aplica a infame regra dos 100 ml. Um pote grande, mesmo lacrado, é considerado proibido na bagagem de mão. O verdadeiro problema não é apenas o confisco. Há um número crescente de casos em que viajantes são multados por discutir ou se recusar a entregar esses produtos. Pessoas que passaram horas preparando comidas caseiras ou carregando itens caros comprados no exterior acabaram pagando multas financeiras por não obedecerem à ordem de se desfazerem imediatamente deles. E, como muitas regras novas, a aplicação é inconsistente. Alguns aeroportos são rigorosos e outros não, criando uma falsa sensação de segurança até que seja tarde demais. Depois de tudo o que vimos, fica claro que o problema não é mais contrabando ou má intenção. O problema é um sistema que eliminou a tolerância e endureceu a aplicação das regras sem avisar os viajantes. Itens cotidianos, legais e aparentemente inofensivos, se tornaram motivos para multas, prisões e antecedentes criminais. Em 2026, voar não significa mais apenas chegar cedo ao aeroporto. Exige que você revise sua bagagem com uma mentalidade completamente nova. Porque hoje, um descuido não termina com um aviso. Termina em uma sala de interrogatório. E o mais perigoso de tudo é que a maioria dos viajantes só descobre essas regras quando já é tarde demais. Se este cenário te poupar de passar por isso, então ele já cumpriu seu propósito.